Boa noite a todos. Que Jesus continue a nos abençoar, nos envolver e que os bons espíritos possam nos inspirar em mais esta atividade final desta jornada maravilhosa que passamos aqui em Três Lagoas, na companhia muito agradável de amigos que voltamos a rever e novos amigos que pudemos conhecer. Renovamos o nosso agradecimento a esta casa que mais uma vez abre as suas portas para que aqui pudéssemos nos reunir buscando o aprendizado, esse compartilhamento de experiências, onde todos nós com certeza aprendemos. Então trazemos um abraço amigo aos companheiros da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, nossa sede em Campo Grande, em nome da nossa presidente, a Darlene. Então, muito obrigado a todos. E a vocês que aqui estão pacientemente conosco para mais esta atividade final da nossa jornada em Três Lagoas. Antes de começarmos esse tema tão importante, tão decantado nos dias atuais, vamos lembrar que estamos, mais uma vez, comemorando o Sesc Centenário, os 150 anos de mais uma obra básica. Então, nosso agradecimento e a nossa homenagem ao codificador, neste ano em que o livro Céu e Inferno completa seus 150 anos, lançado em 1º de agosto de 1865, no dia 1º de agosto completou seus 150 anos. Então, a nossa homenagem humilde, mas de muito agradecimento a Allan Kardec e aos benfeitores que ditaram essas maravilhas que temos hoje ao nosso alcance. Mas vamos falar um pouquinho da história do nosso planeta Terra, essa nossa escola abençoada que nesta fase evolutiva por que passamos nos dá honra de habitá-la, de ser a nossa escola, onde cada dia mais vamos adquirindo conhecimentos. E assim sabemos que o nosso querido planeta já tem cerca de 4,5 a 5 bilhões de anos da sua criação por Deus. E nós devemos conhecer o mínimo dessa história, né, da nossa escola Terra. Vamos no livro A Caminho da Luz conhecer o início do nosso planeta. O capítulo 1 deste livro, que todos nós espíritas devemos ter estudado já, se não o fizemos, que possamos fazer o mais rápido possível. É um livro muito importante, o seu nome já é bem claro, A Caminho da Luz, que estamos todos nós, em busca da conquista da perfeição. E no capítulo 1 deste livro, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Emmanuel nos fala de Jesus e chama o Cristo de o Divino Escultor. Vamos ver o que diz Emmanuel. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para as suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial, os espectroscópios, os aparelhos terrenos, puderam identificar por toda a parte no universo galáxico. Organizou o cenário da vida,
criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Então, neste capítulo 1, nós sabemos que houve duas reuniões importantíssimas de seres angelicais, puros, perfeitos, onde Jesus era um desses espíritos perfeitos, antes da terra existir. A primeira reunião, esta assembleia que podemos imaginar suas vibrações, só de espíritos puros. Ali se falava do futuro planeta Terra, e dessa equipe foi convidado Jesus para ser o governador do futuro planeta Terra. Graças a Deus ele aceitou. A segunda reunião, dizem os espíritos, esses espíritos angelicais se reuniram pela segunda vez para programar, planejar a descida do Cristo à Terra, para encarnar. Sabemos que Jesus é o único Espírito perfeito que nós conhecemos e que só encarnou entre nós uma vez, em missão. Diferente de nós que aqui estamos reencarnando a quantas vezes e outras tantas mais em aprendizado. Então, Jesus, como governador já desse futuro planeta, tomou as providências e quando Deus, como diz aqui, colocou em suas mãos, ele organizou com toda uma equipe de auxiliares, espíritos elevadíssimos, que deram toda esta arrumação, essa configuração da estrutura do planeta, que hoje já está mais ou menos com a sua arrumação planejada por Deus, mas não foi assim de início, quando a Terra foi criada. Quando estudamos na geografia, nos nossos bancos escolares, aprendemos que o nosso planeta de início não tinha essa configuração que tem hoje. Ele era só um bloco, um continente só. Nessa ilustração, vamos esperar, era isso aqui, um bloco só que com os milênios da sua história, desses 4,5 a 5 bilhões de anos, o nosso planeta já veio sofrendo várias transições planetárias. Quantas já aconteceram? Estamos hoje vivenciando outra, que vamos ver que é bem diferente das anteriores. Então, nas transições planetárias, porque o nosso planeta já passou, elas foram mais físicas, geológicas. Por esses bilhões de anos, os continentes foram se separando, desfazendo a Pangeia inicial, para que tivéssemos hoje os continentes atuais que todos nós conhecemos. Então esse foi o início do nosso planeta, ainda um mundo primitivo. E se este é a nossa escola, essa nossa morada, quem somos nós, espíritos ligados hoje ao planeta Terra? Poderíamos dizer que somos espíritos imortais em evolução, que renascemos hoje na Terra com o objetivo de evoluir, desenvolver nosso potencial interior, corrigir erros do passado, superar defeitos e, pouco a pouco, vibrar em sintonia com as leis universais divinas. Somos filhos de Deus destinados à perfeição. Mas o Pai planejou que não nos daria de presente essa perfeição. Nos tornou perfectíveis, saímos de uma origem onde não sabíamos nada, e Ele quer que através do nosso esforço, do estudo, do trabalho, nós conquistemos a perfeição, como Jesus passou por esse mesmo estágio evolutivo antes do nosso planeta Terra existir. E durante esta nossa caminhada multimilenar já, nós, sobre já o governo espiritual de Jesus, nosso planeta já governado por eles, fomos caminhando, reencarnando quantas vezes. E quando nosso governador verificou
que nós já tínhamos uma base, até então estávamos caminhando sem um rumo, sem um norte moral, sem um código moral para reger nossa caminhada, Jesus providenciou que pela primeira vez fosse revelada a nós, humanidade do planeta Terra, as leis divinas, que a partir dali deveriam regular a nossa caminhada. E assim, através do primeiro revelador, Moisés, nós recebemos a lei de Deus, os 10 mandamentos. Tudo providência de Jesus. E Moisés, nós sabemos que além da sua missão principal de nos revelar os 10 mandamentos, teve também uma outra missão, secundária, mas também importante. Ele que nasceu como Jesus no meio do povo judeu, que a essa época estava escravizado, há 430 anos escravizado no Egito, Moisés também veio com a missão secundária de libertar seu povo da escravidão do Egito. E nós conhecemos a história do Êxodo. Ele que poderia levar diretamente pelas estradas naturais do Egito para a Palestina, poderia ir pelas estradas, ele deu toda esta volta, andou 40 anos com esse povo, que já estava com o seu monoteísmo prejudicado, porque os egípcios eram politeístas. Então ele resolveu que, em vez de ir direto, não, vamos caminhar um pouco com eles, que nesses 40 anos os mais idosos já desencarnariam, tá? E a criançada ele já iria retomando a ideia monoteísta e a própria noção de nação que eles já tinham quase que perdido. Então caminhou com eles no Êxodo, e nós sabemos que durante essa caminhada aqui no Monte Sinai, ele recebe os 10 mandamentos, primeira revelação das leis de Deus a todos nós. E esses 10 mandamentos que estão registrados no Velho Testamento, deu origem à religião, o judaísmo, religião do povo judeu. E assim nós tomamos a nossa caminhada agora com as leis de Deus em nossas mãos. E Jesus, verificando que nós já tínhamos evoluído, porque de Moisés a Jesus, segundo a revelação dessas leis de Deus, transcorreram-se cerca de 1.300 anos. Então já tínhamos caminhado 1.300 anos com os 10 mandamentos nas nossas mãos. Esse código moral, lei divina. Quando Jesus observou que a gente já podia aprender um pouco mais, que nos seria já possível revelar coisas novas, mas ele não quis mais enviar alguém. Ele quis ser o portador dessas novidades, dessas novas revelações. E o único Espírito perfeito que nós conhecemos, nosso governador, decidiu encarnar só uma vez entre nós. E nós o recebemos, a gente fala nós, porque somos todos multimilenares. Estávamos por toda essa história desse cristianismo, fazendo o que será? Estávamos possivelmente aos pés da cruz, no Monte Calvário. De que lado será? Contentes ou jogando pedra naquela cruz? Não sabemos, mas estivemos percorrendo essa história do cristianismo e recebemos Jesus entre nós, que veio nos trazer então pela segunda vez as revelações novas da mesma lei de Deus. Por isso ele disse: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, os outros reveladores. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Isso aqui é parte do Sermão da Montanha. Então Jesus não veio destruir a lei. Que lei? A lei divina, os 10 mandamentos. Porque no Novo Testamento, fora os 10 mandamentos e algumas profecias,
Nós temos 5 livros atribuídos como escritos por Moisés. Então tem a lei civil disciplinar criada por Moisés, que juntou com os 10 mandamentos e diz que aquilo tudo era de Deus, ordens de Deus. E quem teve a curiosidade de estudar ou dar uma lida no Velho Testamento, vamos ver que Deus sanguinário, destruidor, que não perdoava, mas foi a forma que Moisés viu ser necessária para apresentar aquele povo a nós lá, ignorantes mais que hoje, para amedrontá-los, para conseguir conter esse povo indisciplinado, ignorante, lá atrás. E Jesus já observou que então nós tínhamos evoluído, já 1.300 anos, com os 10 mandamentos. Então ele veio reapresentar a lei de Deus. Não veio destruí-la, veio reapresentá-la de outra forma e ensinando coisas novas. Então, em vez de apresentar essa lei em forma de 10 mandamentos, como Moisés, e dos 10, 7 eram restritivos de liberdade, não matarás, não cobiçarás. Então, 10 ordens proibitivas, porque era a forma dela ser apresentada. Jesus não. Jesus já vem apresentar um Deus Pai, misericordioso, o Deus real, porque nós já tínhamos condições dessas notícias serem dadas de uma forma diferente, e veio, ao invés de restringir as nossas atitudes, veio dar sugestões de ação. Amai, perdoai, já um convite à mudança de atitudes, não restrição de liberdade. E assim Jesus transformou os 10 mandamentos num só, que quando perguntado por um doutor da lei, que lhe perguntou: mestre, qual o mandamento maior da lei? Da lei apresentada por Moisés. O que era mais importante dela? Ele transformou os 10 numa só lei, subdividida em 2 ou 2 mandamentos. O mandamento maior, a lei de amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é Jesus que veio nos trazer, pela segunda vez, um pouco mais de conhecimento das leis de Deus. Não o compreendemos. Não tivemos a percepção que tínhamos entre nós encarnados apenas o governador espiritual do planeta, apenas o único Espírito perfeito que esteve e sempre estará, só Ele entre nós. E nós o crucificamos, mas Jesus, que segundo os homens, a sua missão principal foi cumprida nos últimos 3 anos, dos 30 aos 33, nos deixou 4 sermões, entre outros ensinamentos espalhados. O último sermão foi o sermão do cenáculo, a última ceia, onde Jesus pela última vez jantou com seus 12 apóstolos. De início, no final Judas se retirou do jantar. Convém, meus senhores, relembrar, reler, reestudar, principalmente no Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 17 a 26, capítulo 14, melhor dizendo. Vamos relembrar o que Jesus nos ensinou só nesse último jantar. Falando aqueles 12 apóstolos, ele estava falando para todos nós, para a eternidade. Ali ele exemplificou tanta coisa que ele tinha ensinado, como a humildade. Ali ele lavou os pés dos seus apóstolos, o mestre demonstrando a humildade que devemos ter para com os irmãos. Lavou o pé de todo mundo, Pedro não queria deixar aquela passagem. Voltou para a mesa: vocês compreendem o meu ato? Tirar os ensinamentos que eu quis passar a vocês, de humildade necessária de um para com todos os outros irmãos.
E nos deu uma série, fez previsões de coisas que aconteceriam e aconteceram, que ele seria traído, que ele seria negado. Tudo aconteceu. Mas foi nesse sermão, no último jantar com os apóstolos, que ele nos fez a promessa. Ele que já tinha falado várias vezes que seria morto, assassinado, ali mais uma vez ele recordou que depois daquele jantar ele seria preso, traído. E conhecemos toda essa passagem, né? E assim aconteceu. Mas quando ele falou que seria morto, seria preso, imagina o clima naquele jantar, né? A tristeza que já vinha acontecendo, porque ele já tinha dado essa notícia outras vezes. Mas quando ele viu todos já entregues, aquela decepção, aquela notícia tão triste, ele fez a promessa. Ele que já era nosso Consolador, disse aos seus 12 apóstolos: se me amais, guardai os meus mandamentos, que eu ensinei para vocês esses anos juntos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Porque aquele Consolador partiria. Não disse quando e de que forma. Vos enviará outro Consolador, que vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Tudo que ele ensinou, esse outro Consolador iria recordar e iria fazer uma limpeza naquilo que os homens enxertaram nos seus evangelhos. E vos ensinará coisas novas, vos fará recordar tudo que vos tenho dito e vos ensinará coisas novas. Então isso também foi prometido na última ceia, no sermão do cenáculo, e nós recebemos, já temos entre nós a terceira revelação que os Espíritos nos dizem ser o Espiritismo, há 157 anos. Vamos recordar, a doutrina nos ensina, os benfeitores, que nós todos fomos criados iguais, como Jesus foi criado sem saber nada, como eles dizem, simples e ignorantes. E todos nós estamos destinados à perfeição. Todos seremos um dia perfeitos, iguais a Jesus e a outros espíritos perfeitos, já como ele. Cada um dos mundos habitados tem um governador espiritual perfeito como Jesus. O nosso, do nosso planeta, é Jesus, o governador. Então nós aprendemos que nessa nossa longa estrada da vida, quantas reencarnações que ainda teremos, e já tivemos outras tantas, nós teremos que percorrer essas categorias de mundos habitados. Que Kardec, seguindo a orientação dos Espíritos, fez essa classificação para fins de estudo, a metodologia. Então nós fomos criados sem saber nada, começamos a nossa caminhada em mundos primitivos, primeiros ensinamentos, primeiras reencarnações, aprendemos uma faixa de conhecimento, passamos para mundo de expiações e provas. Aqui, quando aprendermos esta outra faixa de conhecimentos, passaremos para mundos de regeneração. Aqui estamos falando, por enquanto, individualmente na nossa caminhada. Aprendemos essa outra faixa de conhecimento, passaremos para a quarta, mundos ditosos ou felizes. Aqui nós teremos a última faixa de conhecimento, quando aprenderemos tudo, conquistaremos a perfeição, aí estaremos habitando os mundos celestes ou divinos. Então são categorias, cada uma com a sua finalidade, e que nos permitem caminhar. Só voltando, estão em vermelho as duas categorias que são os mundos inferiores. Hoje sabemos que o planeta Terra é um mundo de expiações e provas, ou seja, ainda faz parte das categorias de mundos inferiores. E hoje o nosso tema é a transição planetária. Então, como nós também evoluímos e passamos pelas categorias, coincidentemente estamos numa nova fase de transição planetária da Terra. Pela nossa evolução, pela nossa regeneração, que está num processo final, nós estamos conduzindo, promovendo o nosso planeta de mundo de expiações e provas, mundo inferior, para mundos de regeneração.
Estamos nessa fase final de um processo de séculos já. Estamos na fase final, pulando o muro para a regeneração. Mas não é o planeta que está se regenerando. Somos nós que precisamos nos regenerar. Porque quem pratica mal ainda somos nós, não o planeta. Então a nossa regeneração é que conduzirá o nosso planeta a um patamar superior, uma categoria superior. Será que nós já refletimos a importância de cada um de nós para o planeta? O planeta só será mundo de regeneração quando cada um dos senhores, se aqui ficarmos, se regenerar. Então a nossa evolução moral, intelectual, espiritual está conduzindo, nós estamos conduzindo o progresso material do planeta. Tudo que está aí de beleza que Deus não criou, fomos nós, co-criadores, que criamos. Deus foi o criador da terra primitiva, feinha. E nós, com o nosso progresso, nossa evolução intelectual, viemos construindo esse lado material que não é a criação de Deus, que Ele deixou para os co-criadores colaborarem. Então nós temos aqui a missão de evoluir e colaborar para a evolução do próprio planeta. Que papel importante de cada um de nós, né? Então estamos agora nessa fase de uma nova transição planetária. Só que essa nós sabemos que está acontecendo de forma diferente, com outro objetivo. Então vimos que o planeta já sofreu outras transições, mas às vezes vemos as pessoas falando desse assunto como se fosse uma coisa nova. Olha, está acontecendo uma transição planetária. Estamos vivendo uma nova era, como se fosse uma notícia nova. Será que é nova? Vamos voltar ao tempo de Jesus? Um outro sermão que Jesus nos deixou foi o sermão profético, feito lá em Jerusalém. Ele estava no templo de Salomão com seus 12 apóstolos, saiu do templo, se afastaram lá para o lado do Monte das Oliveiras. Quando olharam, mestre, eles estavam maravilhados com aquele templo, aquela suntuosidade, aquela construção enorme. E falaram, olha que maravilha, mestre, essas construções. Jesus, que sabia o que acontecia ali dentro, e eles também, né, o que aquele sinédrio fazia ali dentro, os fariseus, seus inimigos públicos número 1 do Cristo. Jesus, avaliando as atitudes daqueles que se diziam os superiores da época, os religiosos, falou: disso aí não sobrará pedra sobre pedra. E ali, a partir de então, ele passa este sermão, esses ensinamentos aos apóstolos, fazendo uma previsão do futuro do planeta Terra. E esse sermão tem várias partes, várias profecias do Cristo, onde Cristo falou até no termo fim de mundo. Mas os homens interpretamos de uma forma equivocada. Até hoje tem gente pensando que vai ser o fim do mundo material, planeta Terra. Quantos já deixaram de dormir na mudança de milênio, né, de século, passaram noites esperando o fim de mundo. Mas o fim de mundo que Jesus falava, já olhando para aquele templo principalmente, aquela cidade, entre aspas, santa, Jesus fez uma previsão de muita coisa que aconteceu. Daquele templo no ano 70, em que Jerusalém foi destruída pelo imperador Tito, o templo de Salomão foi pela última vez destruído e não mais reconstruído, como já tinha sido feita 2 outras reconstruções. Ele só não, em vez de não deixar pedra sobre pedra, ele deixou, sobrou o Muro das Lamentações, que até hoje é cultuado pelos nossos irmãos judeus, contando a história do próprio povo judeu, lá em Jerusalém, ainda existente. Então, nesse sermão profético, Jesus nos descreve tudo o que aconteceria com o planeta para o seu progresso, para a sua evolução.
Aqui uma ilustração da destruição de Jerusalém, é um desenho, não é uma foto, né? Só para ilustrar. Então, quando eles dizem, vês, mestre, esses grandes edifícios, o mestre fala, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Está no Evangelho de Marcos. E Jesus falando, mas descrevendo coisas também físicas, geológicas, fenômenos que ocorreriam e que muitos estão acontecendo ainda. Então Jesus fala para que eles ficassem atentos. O importante, vigiai e orai, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, e que está descrito nesse sermão, não tem tempo para falar hoje, porque não sabeis quando chegará o tempo do fim do mundo, mas do fim do mundo imoral, não do fim do mundo, planeta Terra. Pois aqui em cima deu uma adiantada. Tá? Então não do fim do mundo como os homens interpretaram e até hoje o fazem. Então ele falando dessas transformações, essa transição planetária, para que vindo de improviso, não vos acheis dormindo. Então notícia da transição planetária, lá no Novo Testamento, ao tempo de Jesus, mais de 2000 anos atrás. Então na Bíblia, no Novo Testamento. E na codificação espírita? Será que é hoje que estão falando para nós, os espíritos, sobre a transição? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Uma parte do Sermão da Montanha. Um espírito israelita, 1861, 154 anos atrás, já fez revelações do que ainda aconteceria. Agora mais próximo, Jesus falou há 2000 anos. Agora a doutrina espírita, a época de Kardec, os espíritos já falando da transição planetária. Nesse capítulo 1, não vim destruir a lei, tem as instruções dos espíritos. Curiosamente, a primeira instrução dos espíritos do livro, que está no capítulo 1, chama-se a Nova Era. Um espírito israelita, lá de Israel, provavelmente do tempo de Jesus. Em 1861 ele nos dá essa mensagem, nos falando da Nova Era, e descreve com detalhes esta profecia do que aconteceria com o nosso planeta em transformação. E ele diz de todas aquelas mudanças que haveriam, é a lei do progresso a que a natureza está submetida que se cumpre. E o Espiritismo, a terceira revelação, é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. E ele encerra essa mensagem dizendo que Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra de transformação do planeta e o Espiritismo a concluirá. Leia-se Jesus fazendo isso tudo, tomando as providências. Então, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós já vamos ter notícias da futura transição planetária. Outro capítulo do Evangelho mesmo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, onde está a nossa missão dos espíritas no planeta, os trabalhadores da última hora. Nós que fizemos essas barbaridades, possivelmente, com esse cristianismo, hoje o Cristo nos convida de novo a servir na sua seara. Então lá também nas instruções dos Espíritos, dadas 153 anos atrás, o Espírito de verdade, que nós, se formos observadores, pelas suas mensagens, principalmente no capítulo 6, o Cristo Consolador, nós vamos ver que é Jesus falando conosco de novo. Só no que não quis assinar como Jesus, e assinou como o Espírito de verdade. Nós sabemos que é uma legião de espíritos superiores, mas são as suas palavras sendo repetidas agora de uma forma indireta, através da mediunidade, não mais só para aquele povo naquela mesma região como as duas anteriores. A terceira revelação agora vem simultaneamente para todo o nosso planeta Terra.
completar a revelação das leis de Deus. Então, nesta mensagem que ele chamou os obreiros do Senhor no Evangelho, como ela começa? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E nos dá ali conselhos a nós, espíritas, trabalhadores da última hora, nos concitando a união necessária para que a gente consiga fazer a nossa parte como agentes na condução ou na divulgação dessa doutrina que vai empurrar a alavanca de transformação da humanidade. Outro livro mais revelador ainda, outra obra básica, a Gênese. Lançada em 6 de janeiro de 1868, há 147 anos atrás, capítulo 18, último capítulo do livro, bem longo. São chegados os tempos. Notícia completa de como que ocorreria a transição planetária. Estamos há 147 anos atrás. Esse capítulo 18 tem duas partes. A primeira chama-se Sinais dos Tempos. A segunda parte é a Geração Nova. Eu peguei só uma partezinha aqui, de cada uma das duas divisões do capítulo. Sinais dos tempos, nos falam os Espíritos. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Deste conflito de ideias, de revoluções não mais geológicas, forçosamente se originarão passageiras perturbações também com o planeta, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, nessa transição da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos desde Jesus no sermão profético. Os cataclismos gerais, as outras transições planetárias, foram consequências do estado de formação, de organização física geológica do planeta. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. É uma revolução moral agora necessária, não mais com o planeta, mas conosco, seus habitantes. E aqui nos descreve tudo o que está acontecendo. Os espíritos que serão expulsos, exilados para outras escolas, não para o inferno. E nos fala na segunda parte sobre a geração nova. Uma parcela das crianças já de há muito tempo que estão reencarnando fazem parte dessa geração nova, que vem substituir aquela minoria que será exilada, retirada do planeta. Nos falam sobre essa geração nova. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração, essa minoria se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. Será que está acontecendo isso visivelmente? Juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior, mais evoluídos que nós, não perfeitos. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, nem todos. Mas dos que já tendo progredido se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar esse movimento de regeneração, esse processo longo. Então essa geração, essa minoria de crianças novas estão substituindo aqueles, vão se juntar aos que ficarem aqui. Então na terra regenerada só teremos espíritos propensos ao bem, não mais como hoje propensos ao mal, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então será uma caminhada muito mais suave e muito mais rápida, porque todos que ficarem na terra serão cristãos, conhecerão este roteiro de vida que o Cristo nos oferece. E nos dias atuais, como é que nós temos notícia da situação atual da transição planetária? Nós temos duas obras maravilhosas, mediúnicas, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda,
Também Joana de Ângeles nos fala muito sobre a grande transição e outros espíritos também superiores como eles. Mas nesses dois livros, Filomeno de Miranda nos descreve minuciosamente o que está acontecendo no momento atual. A gravidade dessa crise moral, dessa inversão de valores que nós estamos vendo por aí. Então, nesses dois livros, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, nós vamos ter esclarecimentos atuais sobre o grave momento que estamos enfrentando, humanidade terrena. O papel dos trabalhadores do bem da seara do Cristo, não só espírita, temos trabalhadores do bem em todas as religiões, aliás, alguns até melhor que nós. Temos esclarecimentos sobre a importância da casa espírita, que está sendo utilizada pelos benfeitores para utilizar nossas instalações, nossa dimensão espiritual, e eles vêm aqui se instalar para trabalhar na casa espírita, numa dimensão diferente da nossa, e nos convidando ao trabalho também. Então, esses dois livros são importantíssimos para estarmos por dentro desse momento grave que nós estamos fazendo parte. E foi lançado, então, 2010, 2012, e em 2013, Sueli Caldas Schubert lançou este livro, Nas Fronteiras da Nova Era, uma leitura das duas obras de Filomeno de Miranda. Então, nesse livro mais grosso, ela comenta cada capítulo dos dois livros, com uma outra abordagem, mas sempre amparada na doutrina espírita. E nós vamos encontrar, curiosamente, a gente tem visto que os últimos tempos estão diferentes, né? A violência, tanta desencarnação coletiva, tsunami, tudo isso é comentado no livro. Tem suas finalidades, essas desencarnações coletivas. E essa violência, essas barbaridades que não tínhamos algum tempo atrás. Não tínhamos tanto assim. Por que será? Olha uma revelação feita neste livro, na página 63. Quem comprou o livro, anote e vai procurar. Ao retornar de uma de suas visitas ao Chico, um amigo do Chico Xavier, como era de hábito, Isaltino se chamava, reuniu a turma de companheiros na cidade quando ele voltou, mais íntimos, e relatou uma revelação feita pelo médium Chico Xavier a ele, Isaltino. Este comentou em um grupo pequeno após o término dos trabalhos, numa noite lá, trabalha com o Chico Xavier. Chico revelou que Emmanuel havia dito que a partir daquela época, e no livro se observa que a partir de 1958, há 59 anos atrás, então, a partir dessa época, os portões do umbral, região espiritual ao redor da Terra mais pesada, os portões do umbral estavam sendo gradativamente abertos, e uma multidão de espíritos umbralinos, que ali estavam retidos, iriam reencarnando entre nós, aos poucos, como última oportunidade de permanecer ligado ao planeta Terra. São esses nossos irmãos umbralinos que não estavam há algum tempo entre nós, que estão aí fazendo tudo isso, muitos deles não aproveitando essa última oportunidade. São esses que já estão há algum tempo sendo exilados da Terra, sendo substituídos pela geração nova. Para que todos que aqui fiquem, sejamos propensos ao bem e possamos caminhar como irmãos daqui para frente, tudo será mais fácil. Então, hoje, com esta ciência do amor, com a doutrina espírita, teremos uma nova era para a humanidade. E vamos encerrando com Emmanuel, através também de Chico Xavier. Emmanuel nos diz: ante esses tempos novos que estamos vivendo, ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade somente. É preciso também revelar-lhe a feição de movimento libertador de consciências e corações. Espiritismo é cristianismo de volta. Espiritismo é Jesus falando conosco novamente, agora de forma indireta, com toda essa humanidade simultaneamente,
porque Ele providenciou médiuns em todo o planeta. Hoje a notícia, a revelação chega mais rápido a toda a humanidade simultaneamente. E assim estamos vivendo esta nova era, com Jesus no leme. Parece que está tudo sem controle. Não, está tudo sob controle. Nós apenas estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Então essa fase é grave, é difícil, é de dor, sofrimento, porque a separação do joio do trigo, que Ele tanto nos falou, mas que essa doutrina consoladora, esclarecedora, nos convida ao trabalho, à mudança, à regeneração, para que a gente acelere esse final de processo de transição. E assim possamos viver dias melhores nesse mundo de regeneração, que é uma grande construção, da qual cada um de nós é um tijolinho. Nós estamos construindo a regeneração do planeta através da nossa própria regeneração. E assim que possamos agradecer a esse mestre de todas as horas, esse amigo incondicional, e que possamos retribuir este amor que nos acompanha, que veio até nós pessoalmente e continua no leme, nos convidando a segui-lo. Que possamos compreender seus bons conselhos, vivê-los, para que nós possamos chegar mais rapidamente ao fim da caminhada. Então, mais uma vez, agradecemos ao encerrar nossa jornada em Três Lagoas, por toda a paciência, por esse carinho, por essa fraternidade que vivenciamos nesse dia de hoje. E que o Mestre querido possa nos abençoar sempre. Muito obrigado, boa noite.